A carreira de Lucas Paquetá está em risco. O meia brasileiro está sendo investigado por um suposto envolvimento num esquema de manipulação de cartões no futebol inglês. E caso seja realmente considerado culpado, pode ser severamente punido. Nesse vídeo você entenderá como as investigações começaram e quais lances geraram suspeitas em cima do jogador do West Ham. Eu vou mostrar tudo isso para você agora, após a vinheta do Futebol Internacional. Quem acompanha o mercado da bola acabou sendo pego de surpresa na semana passada. Até então, o Manchester City vinha caminhando muito bem para contratar o meia brasileiro Lucas Paquetá após ele se destacar no West Ham e ter também constantes convocações para a seleção brasileira. O City queria tanto o Paquetá que já até havia chegado a um acordo em termos pessoais com o jogador, ou seja, já havia acertado salário e tempo de contrato e buscavam uma liberação junto ao West Ham. O City estava disposto a pagar por Paquetá entre 70 e 80 milhões de libras, então ia ser um investimento pesado. E outra, o City ficou ainda mais interessado em contratar o Paquetá ao saber que o De Bruyne iria ficar um bom tempo afastado dos gramados por conta de nova lesão no tendão. Porém, de uma hora para outra, esse interesse do City simplesmente desapareceu. O time de Pep Guardiola saiu de uma hora para outra das negociações, o que acabou gerando muitas especulações. As coisas acabaram sendo esclarecidas quando a Federação Inglesa de Futebol veio a público, dizendo que estava investigando o meia Lucas Paquetá por um suposto envolvimento num esquema de manipulação de cartões amarelos. Só não se sabia ainda se ele mesmo estava fazendo as apostas ou então se ele estava tomando os cartões para favorecer as apostas de alguém. Então foi exatamente essa investigação que fez o Manchester City desistir do Paquetá e essa investigação que fez também com que o técnico Fernando Diniz não convocasse Paquetá para os jogos da seleção brasileira agora nas eliminatórias no mês de setembro. O Diniz até em entrevista acabou alegando que não iria mais convocar o Paquetá para lhe dar tranquilidade durante as investigações. Vale lembrar que para a Federação Inglesa de Futebol é estritamente proibido algum jogador profissional ser envolvido com algum esquema de aposta. Então nem o jogador pode apostar nele mesmo, mesmo que seja de uma maneira positiva, como por exemplo, o Paquetá apostar que ele vai marcar um gol na partida. Nem isso pode acontecer. O único relacionamento que pode existir entre casas de apostas e o futebol inglês, no caso, entre os clubes na questão dos patrocínios. Tanto que o próprio time do Paquetá, o West Ham, é patrocinado por uma casa de apostas. Agora nós temos mais informações sobre o caso do Paquetá. Segundo o jornal britânico Daily Mail, não foi na semana passada que começaram as investigações e as suspeitas em cima do ex-jogador do Flamengo. Na verdade, essa investigação começou já tem um bom tempo. De maneira bem discreta, a Federação Inglesa de Futebol já vinha investigando o Lucas Paquetá por 2 cartões amarelos que ele teria forçado na temporada passada. Só que a gota d'água acabou acontecendo na semana retrasada, quando o Paquetá tomou um cartão bem suspeito logo na primeira rodada da Premier League. Então, foi isso que fez com que as investigações fossem aceleradas, porque ele já tinha na conta 2 cartões suspeitos na temporada passada e começou essa temporada supostamente já tomando um outro cartão bem estranho. Agora eu vou mostrar para vocês 2 dos 3 lances que estão fazendo com que o Paquetá seja atualmente investigado. O primeiro foi esse cartão que ele tomou no dia 12 de março, no empate do West Ham com o Aston Villa em 1-1. Vocês podem ver no lance que o Paquetá faz uma falta dura no meio-campo, uma falta mesmo para cartão amarelo, mas que para um lance no meio-campo acabou sendo uma falta até sem necessidade. Então foi nesse lance que começaram já as suspeitas em cima dele. Quem que vai fazer uma falta para tomar cartão amarelo no meio-campo com o jogo empatado? Ou o jogador tá com alguma segunda intenção, ou ele é mesmo muito sem noção. Não há registros no momento do segundo lance, mas o segundo cartão aconteceu no dia 21 de maio, na vitória do West Ham por 3-1 sobre o Leeds. E o lance que fez as investigações serem agora aceleradas aconteceu na primeira rodada da Premier League, quando o West Ham empatou em 1-1 com o Bournemouth. Nesse jogo, o Paquetá tomou um cartão amarelo faltando 1 minuto para o jogo acabar. Foi esse cartão nesse lance que vocês estão vendo aí. Jogo já para acabar,
tiro de meta vindo do goleiro, ele sobe e desloca o jogador adversário. Entra duro, também uma falta para cartão sem necessidade alguma, ainda mais que o jogo já estava chegando ao fim. Por serem lances sempre suspeitos e em geral praticamente no meio campo, sem risco nenhum, a Federação Inglesa de Futebol acabou notificando o Paquetá do início das investigações a partir desse terceiro cartão amarelo suspeito. As situações de cartão amarelo são situações muito delicadas, porque é óbvio que o cartão amarelo não vai deixar de existir no futebol. E também não é todo cartão amarelo que tem ligação com a aposta esportiva. Tem jogador que realmente reclama demais e merece tomar cartão amarelo porque é chato o jogo inteiro. Tem jogador que, às vezes, dá entradas duras para intimidar o adversário, então é normal que o cartão vai existir. Só que faltas que estão acontecendo no meio de campo, reclamações forçadas com o árbitro, isso que estão gerando algumas desconfianças. Agora vem o que faz realmente ser muito estranho todos esses cartões do Paquetá. Também, segundo informação do Daily Mail lá da Inglaterra, todas as vezes em que o Paquetá tomou esses cartões bem estranhos, foram detectados movimentos bem esquisitos aqui em casas de apostas do Brasil. E é aquilo. Foi identificado por essas casas de apostas que as apostas feitas em cima desses cartões do Paquetá estavam sendo feitos por pessoas próximas a ele. Então, daí que vem toda essa desconfiança. Os cartões já são estranhos e as apostas mostram ligação direta com o próprio Paquetá. Até o momento, o Paquetá e seu staff negam qualquer ligação com manipulação de cartões. E o próprio West Ham também mostra nesse momento apoio ao jogador. Tanto que ele não foi sacado do jogo do último final de semana contra o Chelsea. Um jogo importante. Tanto que ele foi a campo, o West Ham venceu por 3-1 e ele acabou fazendo o terceiro gol, cobrando o pênalti. Essa não é a primeira vez que algum jogador da Premier League acaba sendo pego num envolvimento com apostas. Claro que no caso do Paquetá ainda está sob investigação. Mas já tivemos um caso confirmado envolvendo um jogador que estava até agora praticamente na seleção da Inglaterra. Tô falando do atacante Ivan Toney, que estava no Brentford. Entre 2017 e 2021, Ivan Toney acabou apostando em jogos dele, em jogos de outros times, em mais de 200 vezes. E como eu disse, isso é proibido. Não importa se você está apostando pro bem, digo, sem prejudicar ninguém, apostando num gol seu, ou não importa se você está apostando, claro, que você vai tomar um cartão. De qualquer maneira, os jogadores da Inglaterra não podem ter nenhum envolvimento com apostas esportivas. Então, após ser comprovado que o Ivan Toney apostou por mais de 200 vezes entre 2017 e 2021, ele acabou sendo simplesmente suspenso do futebol. 8 meses de gancho para ele. Inclusive, agora, após todo esse caso do Paquetá vir à tona, o próprio Ivan Toney acabou dando algumas declarações sobre esse caso, dizendo que, diferente do Paquetá, que estaria apostando em cartões e machucando outros jogadores, no caso dele, ele apostava que ele mesmo marcaria gols, então não era algo prejudicial para ele, para outros jogadores ou para o seu próprio time. Então precisamos aguardar o desenrolar das investigações para saber se o Paquetá realmente estava ou não estava envolvido com manipulação de cartões. Mas, de antemão, já digo, se realmente ele tem alguma ligação com isso, ele foi muito, mas muito juvenil. Um jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo e que atua numa Premier League se submeter a esse tipo de situação é algo realmente que não dá nem pra entender. É algo extremamente amador. Ele chegou no topo do futebol, porque você jogar uma Copa pela seleção brasileira e jogar numa liga competitiva como a Premier League, cara, você tá vivendo o que praticamente todo mundo que gosta de futebol gostaria de viver. Fora a oportunidade gigantesca que ele pode ter perdido por conta disso, que é jogar no Manchester City, que é só o atual campeão da Champions League, atual campeão da Premier League e atual campeão da Copa local. Então, ainda mais agora que o De Bruyne tá lesionado, ele poderia chegar no City e ser muito bem aproveitado, se consolidar cada vez mais também na seleção brasileira. Então, não tô dizendo que ele é culpado, até porque as investigações ainda estão rolando. Porém, se caso, só supondo, se caso ele realmente for culpado, cara, vai ser uma decepção muito grande porque ele não precisa disso. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito desse caso. Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!